live da terça-feira, ok? Então, só recapitulando aqui, meus amigos, os Negumac impediram que os Sicars tivessem o domínio absoluto na galáxia. Então, a gente sabe através do Alex Collier, também explanação de cientistas, teorias científicas, que a primeira grande batalha galáctica aconteceu há 65 milhões de anos atrás, inclusive com o depoimento de Lacerta, em 1999. Então, são muitas evidências diferentes. Então, nós temos uma evidência de um cientista, nós temos a evidência da própria Helena Danã, nós temos a evidência da própria Lacerta, também, na entrevista de 1999. Então, temos algo bastante... E também do Alex Collier. Bastante coisa. Né? A gente pode linkar todos esses pontos. Então, os Sicars foram a primeira raça a se desenvolver no nosso universo. Só que por que eles não dominaram tudo? Alguém pode perguntar. Se eles foram os primeiros a dominar viagens espaciais, né, controlar viagens espaciais, então eles saíram na frente de todas as raças. Entenda o seguinte, os Sicars, os draconianos, eles evoluíram primeiro que os pleiadianos, eles evoluíram primeiro que os andromedanos, que os arcturianos, que todo mundo aqui na nossa galáxia local. Todo mundo estavam na frente. Então não tinha nada que impedisse o domínio total deles. E eles são seres negativos, imperialistas. Então eles têm esse viés imperialista. Eles iam controlar todo mundo e ninguém impedia. Quem que parou? Quem que conteve, no caso, os Sicars? Porque senão eles iam deitar e rolar aqui na nossa galáxia local, porque eles não tinham o quê? Rivais. Não tem rival nenhum. Zero. Tanto é que os pleiadianos eles só evoluíram muito depois. Quem segurou o domínio dos Sicars foram os Negumac. Mostrei para vocês, com muitas evidências. Inclusive de arqueólogos, inscritos lá na Bósnia, na esfinge da pirâmide da Bósnia. Meus amigos? Vamos recordar aqui, né, rapidamente. Obviamente, não foram apenas os Negumacs que criaram essa barreira de contenção ao domínio Sicar. Os semeadores e os Pautal também interviram. Então, tem bem a intervenção dos semeadores Pautal que vieram de uma galáxia, não da nossa galáxia, mas de uma galáxia vizinha. Os semeadores são oriundos de outra galáxia e os Pautal também. Muito bem. Ajudando várias civilizações a se desenvolverem, à medida que seu nível de consciência os capacitou a entrar para o terceiro nível de escala de evolução galáctica. O terceiro nível de escala de evolução galáctica são as civilizações que já dominam a viagem espacial e interagem com outras civilizações alienígenas. É esse nível que nós queremos entrar. Estamos pleiteando, que é para nós podermos fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Ok? Mas esse requisito é necessário cumprir esse requisito. Ele é indispensável. Por certo, a Federação Galáctica é uma extensão da Confederação e surgiu graças a ela. Depois que a primeira batalha acabou, primeira grande batalha galáctica, os Negumac e os Sicars fizeram um acordo, onde ambas as espécies iriam retirar suas tropas do sistema solar. Então retiraram. Os Negumac saíram do sistema solar, os Sicars também saíram do sistema solar, tornando o quê? Uma zona neutra. Uma zona neutra. Muito bem. Aqui, meus amigos. Só que depois disso, aí vem, a gente vai falar sobre o segundo confronto. Inclusive, o cientista que eu citei na última live, ele fala que teve um segundo confronto mundial. Confronto mundial não, confronto galáctico. 3,2 milhões de anos atrás. E a gente vai se deter nesse segundo confronto agora. E depois nós vamos falar sobre o terceiro confronto que nós estamos vivenciando agora, nesse instante. Nesse momento, estamos vivendo o terceiro grande guerra galáctica. Depois disso, os Sicars e os Negumac utilizaram os Anunnaki, oriundos de outra dimensão, porque os Anunnakis não são dessa dimensão, tá, meus amigos? Os Negumac têm um portal em Orion, que eles vêm para a nossa dimensão, então eles são de universo paralelo. Dimensão, entenda sempre isso, tá? Porque tem muita confusão hoje em dia. Dimensão é um universo paralelo. Densidade são seres que estão mais evoluídos. Ok? Resumidamente seria isso. Muito bem. De Imaru, mas estão na mesma dimensão. Tá? Ok. Tanto é que se você pegar um telescópio e apontar para as Pleiades, você vai encontrar as Pleiades. Então as Pleiades não estão em outra dimensão. Isso é provável. As Pleiades estão na nossa dimensão. Se estivessem em outra dimensão, as Pleiades simplesmente se tornariam invisíveis. E ponto. Ok? Muito bem. Isso é a própria observação empírica demonstra. Tá? Muito bem. De Imaru, para poderem indiretamente, os Anunnakis, oriundos de dimensão de Imaru, tá? Dimensão de Imaru, para poderem indiretamente, com um cavalo de Troia, introduzir suas agendas no sistema solar.
e não violarem o acordo diretamente. Por esse motivo, os sicários demoraram tanto tempo para retornar ao sistema solar. Então, o Eliu, ele veio para cá a mando dos sicários. Olha que interessante. Ele veio para cá a mando dos sicários. Tanto é que depois os sicários vieram, né? Depois de muito tempo, eles vieram para cá. Então, como para não violar, nós estamos violando um acordo. Está indo lá os Anunnaki, não somos nós. Mas, na verdade, eles vieram como representante dos sicários. Compreenderam, meus amigos? Para continuar com a agenda, né, desses seres trevosos, os draconianos. Tá? Indiretamente, como um verdadeiro cavalo de Troia. Só que eles não contavam com o Enki, né? O Enki não aprovou nada, não gostou. Ele não aprovou isso. Então é que ele rivalizou com Eliu. Há cerca de 3.800 anos atrás. Ok, meus amigos? Interessante isso. Antes disso, cerca de 3,2 milhões de anos atrás, surge a segunda grande batalha ancestral, envolvendo os híbridos Anunnakis de Aldebaran e os genosianos de Maldek. Ok, muito bem. Vamos retornar aqui. Então, aqui não está muito claro no texto, mas eu vou explicar para vocês. Quem veio há 3.800 anos atrás, para cá, pessoalmente, foram os sicários. Eles demoraram muito tempo, milhões de anos, para pisarem aqui no nosso planeta novamente. Então, eles só retornaram após o dilúvio há 3.800 anos atrás. Antes disso, meus amigos, há cerca de 3,2 milhões de anos atrás, surge a segunda grande batalha ancestral, envolvendo os híbridos Anunnakis de Aldebaran e os Janosianos e Maldek. O pessoal de Aldebaran são híbridos de Anunnaki. De certa maneira, eles são Anunnaki. Aldebaran, que era o povo que a Maria Orsic se comunicava. Daqui a pouco a gente vai falar disso também. Tá? Aqui, o lento colapso dos Nebu. Ele aponta que nosso pequenino planeta se mostrou crucial na libertação de nossa galáxia, pois foi pela fuga e posterior captura de Eban é isso aqui. Depois vamos falar da gangue de Nebu aqui. Esse serzinho aqui. Que foi possível rastrear o código de frequência, essencial para sua comunicação. Após a libertação do nosso sistema solar, a Federação Galáctica não parou. Eles continuaram a usar essa frequência para desconectar todas as espécies Greys conectadas à colmeia, que acabou levando à libertação do sistema Sirius B, Tula, em outubro de 2022. Então, o comandante Denethor, que esteve também com a Marinha dos Estados Unidos em 1957, se eu não me engano, passando tecnologias, o comandante Denethor, tem até a foto dele, eu já mostrei para vocês nesse canal, tá? O comandante Denethor, junto com a Marinha dos Estados Unidos. Ele veio junto com o Valiant Thor. Interessante, né? 1957, né? Com a Gillian, que é a sua esposa, o Dom e a Tânia. Lembrei da Tânia, que é a nossa moderadora, né? Que eram dois casais. Interessante, né? Muito bem, meus amigos. Então, o que acontece aqui? O que acontece é que o comandante Denethor conseguiu rastrear essa frequência que tornava a consciência coletiva, entendeu? Consciência de colmeia, onde todo mundo pensava a mesma coisa. E isto era utilizado pelos Greys. Então, os Greys não têm individualidade. Eles não têm livre-arbítrio, eles são controlados por uma inteligência artificial. É isso que o transhumanismo quer para nós, tá, meus amigos? Essa é a agenda transhumanista. Muito bem. É isso que eles querem. Esse é o seu propósito final, a consequência final do transhumanismo. Após a libertação do nosso sistema solar, então, e o que eles fizeram? Eles conseguiram detectar essa frequência, hackear essa frequência, e após isso, eles conseguiram libertar muitos Greys que estão retornando para suas casas agora, porque tem muitos Greys que simplesmente tomaram a consciência, porque eles estavam num processo de dominação, e eles decidiram retornar e reconstruir os seus respectivos planetas. Só que outros, vejam só que interessante, você volta à consciência, mas eles podem escolher o mal, porque tem a questão do livre-arbítrio. Então, uma coisa é você ser dominado, você ser controlado, manipulado. Mas mesmo após não ser mais manipulado, ainda assim, grande parte dos Greys escolheram as trevas, porque tem a questão do livre-arbítrio. Ok? Muito bem. E também, através dessa ação, né, desse dispositivo, propiciou a libertação do pessoal de Sirius B, que eram maltratados pelo comando Ashtar. Tá? Tem dois comandos Ashtar, para quem não sabe. Tem o comando Ashtar positivo e negativo. Tá? Tem um comando Ashtar
que é totalmente negativo, que atua lá em Sirius B. Tá, meus amigos? Muito bem. Aqui. Maldek, o planeta que foi destruído. Hoje, os restos de Maldek estão no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. O planeta que foi destruído, formando o cinturão de asteroides, teria obrigado uma colônia de Aldebaran Anunnaki, Janusianos. Ali viviam Aldebaran Anunnaki, os Janusianos. Eles chamavam o seu planeta de Janus. Eles partiram para o sistema Aldebaran depois que o cataclismo ocorreu em Maldek. A grande parte conseguiu chegar em Aldebaran. E alguns ficaram aqui na Terra mesmo. Tá, meus amigos? Vieram para cá. Infelizmente. Continuando. Semeadores. Olha, presta atenção nessa informação. Uma batalha começou em Maldek. Alguns dos habitantes fugiram para a Terra. Olha, alguns vieram para a Terra. E junto com eles, daqui a pouco a gente vai linkar os pontos. O pessoal, Anunnaki, de Maldek, que explodiu. Eu já tenho live mostrando o que aconteceu lá, tá, meus amigos? Eu não vou aqui dar detalhes. Eles queriam dominar o nosso sistema solar e eles queriam atacar outras civilizações. E eles pegaram a energia do Sol para tornar uma imensa arma escalar de proporções épicas e destrutivas. Só que nessa tentativa, o tiro saiu pela culatra, literalmente, e eles destruíram o seu próprio planeta. Ok? Foi isso que aconteceu. Bem brevemente aqui, bem resumidamente. Alguns fugiram para a Terra, Marte e Vênus, levando consigo algumas das populações Yeti. O pé grande. Também vivia lá. Mas o Yeti, é bom comentar aqui que o Yeti se tornou um ser totalmente positivo. Tá? Eles se integraram à Federação Galáctica de Mundos. Legal, né? E Vênus, depois disso, aconteceu muitas coisas, tá, meus amigos? Vieram o comando Astar positivo, vieram o pessoal de Tau 7, o pessoal de Alpha Centauro, das Pleiades também, e criaram várias instalações ali, vários QGs, várias bases. E os Yeti foram assimilados. Que legal, eles voltaram para a luz. E hoje eles trabalham como agentes, como espias aqui no planeta Terra. E eles vivem nas florestas. Uma hora a gente vai falar mais deles, tá? Falando nisso, meus amigos, eu posso pegar depoimento para vocês de várias pessoas que foram curadas por esses seres, tá? Existem vários relatos. O conflito envolveu a Federação Galáctica de Mundos e a Confederação Intergaláctica, de um lado. Então, tinham a Federação, Confederação, os Maitra, os Nebo, Orion, Grey, do outro lado. Uma batalha de verdade. Depois que os postos avançados Nebo foram derrubados no sistema solar, os Sicár e os Nebo tinham postos avançados em Maldek. Eles tinham lá seus postos avançados, suas bases, entenderam? E precisamos lembrar que Maitra, Sicár e Nebo fazem parte da nefasta aliança dos Seis, a gangue dos Seis. E de outros, 3 são de Zeta Reticuli, tá? 3 são de Zeta Reticuli, os Kilitokurt, Lipsi Rai, mas esses não se envolveram em esse conflito específico. A batalha terminou em um desastre, em que o planeta Maldek foi explodido. Todos que ainda estavam no planeta foram desencarnados, e esta catástrofe também fez com que Marte começasse a perder sua atmosfera, porque na ocasião Marte era uma das luas de Tiamat e Maldek. Tá? Tinha Tiamat, Maldek e Marte era uma das luas. Interessante. Aqui para vocês vou apresentar para vocês a gangue do mal da galáxia. Aqui, tá? Aqui os Nebo, Maitra, tá aqui ele, com a sua cara de que ele odeia todo mundo, tá? Por isso que tem essa cara mesmo. Eu sei que odeia todo mundo. Maitra, os Kilitokurt com os olhos pretos, que surgiu aquela lenda dos pequeninos com os olhos pretos que batem nas casas das pessoas, embasada nesses aí, tá, meus amigos? Porque eles mudam de forma, são metamorfos. Eles podem mudar de forma e geralmente eles se apresentam como pequeninos ou como pessoas sedutoras, tá? Os Kilitokurt, daqueles, né? Aí tem os Eban, esses aqui gostam de abduzir todo mundo, né? Sem vergonha, aqui o elemento humilhante, Eban, que gosta de se abduzir. Aqui tem, abaixo tem o Grau, também é um sem vergonha, tá aqui a cara dele. O chefão, o Sicár, tá aqui ele, Sicár. E os Indugut, aqui, Indugut, também com a sua cara aqui de poucos amigos. Isso aqui é a gangue do mal
do universo, aliança do mal. E tem o símbolo deles, tá? Este aqui é o símbolo deles. Vocês podem ver aqui do lado o símbolo da gangue, da maldade na galáxia. Muito bem. Vamos lá. Ainda bem que eles foram todos expulsos daqui. E tem mais. Os reptilianos, juntamente com os Anunnakis regressivos, disseminaram uma raça híbrida Anunnaki com Greys e humanos. É porque são híbridos, tá? Anunnaki, tem Grey, tem humano, até DNA humano. E foi semeada em Tiamat e Maldek, região denominada Superterra. Quando eu falo humano, tipo humano, tá, meus amigos? Não é que é humano da Terra, tá? Tipo humano, igual são os pleiadianos, o pessoal, né, de Lira, ok? É isso que eu estou me referindo. Tá? Vamos entender muito bem, tá? Vamos fazer confusão. A qual ocupa o cinturão de asteroides na atualidade. Esses seres são conhecidos como Homo capenses, ou pessoal do crânio alongado. Tá? Esses aqui. Ó, entendeu? Homo capenses.